Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz. Na história do cristianismo, somente a ressurreição de Jesus supera o impacto da reforma protestante desencadeada por Martinho Lutero em 1517. Se a ressurreição justificou o estabelecimento de uma nova fé, após 1,5 milênio a reforma salvou a fé do establishment. A fragmentação da igreja, iniciada há 500 anos, deu início à democratização do evangelho, voltou as atenções para a supremacia da Bíblia e livrou a fé das estruturas, hierarquias e liturgias engessadas da Igreja Romana. O que deu força e, enfim, perenidade à reforma protestante foi não somente sua natureza iconoclasta, beirando a anarquia, mas as novas definições daquilo que constitui autoridade espiritual. Doutrinas práticas sem fundamento bíblico foram questionadas e descartadas. O supérfluo religioso rendeu-se à essência da palavra. Passados 500 anos, quais são os elementos supérfluos que hoje teimam em competir com essa essência? No Brasil, quais são as pressuposições doutrinárias, práticas e regras que ameaçam tomar o lugar das Escrituras em nossa vida eclesiástica, influenciando nossa atitude e cosmovisão? Para reconhecer e celebrar este aniversário importante, decidimos reunir reflexões de alguns dos mais célebres escritores e pensadores do mundo cristão. Para assegurar a composição de um retrato plural da Igreja no Brasil, escolhemos escritores de variadas linhas do protestantismo brasileiro. Entre o grupo de convidados estão presbiterianos, batistas, pentecostais, anglicanos, metodistas, missionários, acadêmicos, ortodoxos, adeptos da missão integral, calvinistas, arminianos, pastores, leigos, homens e mulheres. Para eles e elas, propusemos que refletissem sobre o significado da reforma e sugerimos 2 perguntas para direcionar sua contribuição. Primeiro, passados 500 anos da reforma protestante e considerando o cenário problemático que a engendrou, o que seria, em sua opinião, uma nova reforma em nossos dias? Na igreja hoje, o que carece de reforma? Segundo, que consequências essa reforma proposta deveria ter para a igreja e para a sociedade como um todo? Fomos surpreendidos pela diversidade de opiniões. Uns disseram ser dispensável uma nova mega-reforma, porque hoje os cristãos são livres. Outros defendem o conceito de uma reforma constante, na qual todas as novas tendências são examinadas à luz da Bíblia à medida que surgem. Há quem ressalte a necessidade de reformas entre grupos específicos na igreja, ou mesmo visando ao maior impacto da igreja na história e na cultura da sociedade como um todo. Uns clamam por um olhar mais concentrado sobre Jesus e um cuidado maior com as Escrituras. Alguns focam o perigo das ameaças à igreja, heresias, seitas, falta de contato com a palavra, pobreza espiritual, mercantilismo, bairrismo, agressividade, isolacionismo, falta de teologia pública, liberalismo e outras. Entre os escritores parece haver um consenso de que a reforma protestante foi necessária, pois ela abriu um precedente de questionamento das autoridades eclesiásticas que até hoje serve bem o cristianismo. É esse questionamento, essa insistência sobre a relevância da fé, que não permite que o cristianismo desapareça. Temos as Escrituras, a palavra de Deus revelada. Quaisquer interpretações das Escrituras são feitas a partir da revelação toda e são passíveis de análise e crítica, com base na ortodoxia de consenso e na história da Igreja. A supremacia da Bíblia faz desnecessária uma única voz que a represente para todo o povo cristão. Mantê-la como regra viva de fé e prática abre as portas para interpretações das mais heterogêneas e, naturalmente, dispensa tentativas de padronização. Enquanto no mundo corporativo vemos a tendência de consolidação e difusões de grandes grupos econômicos, na igreja a fragmentação continua até hoje. Paradoxalmente, a multiplicidade de denominações e igrejas independentes não enfraquece o avanço da igreja pelo mundo, principalmente na Ásia, na África e na América Latina.
O anseio por uma nova reforma decorre da constatação de que nem tudo vai bem na Igreja. O esforço coletivo de voltar às Escrituras, adequar tendências às prioridades bíblicas e extirpar ênfases que minimizam a mensagem do Evangelho pode corrigir a trajetória da Igreja. Se é impossível imaginar o crescimento do cristianismo sem a presença da Igreja, é igualmente inconcebível imaginar uma igreja saudável na qual não ocorram sempre adaptações, correções de rota e contextualizações, visando a relevância na sociedade, a mudanças e reformas. Agradecemos aos escritores que participaram deste volume. São eles, ao lado de centenas de milhares de outros líderes cristãos espalhados pelo Brasil, que têm a oportunidade de atuar como novos luteros, comprometidos com o Evangelho e cujos dedos acompanham o pulso da Igreja, discernindo o que está bem e o que precisa de reforma.